Olá! Me pediram para falar sobre falha de memória, sobre lapso de memória. Então vamos desenvolver um pouquinho esse tema. Quando a gente fala de memória, eu acho que em primeiro lugar o mais importante é a pessoa identificar se ela tem alguma questão orgânica, se é alguma questão cerebral, neurológica. Então é importante procurar um médico, principalmente se a pessoa for de uma idade um pouco mais avançada, ver se tem alguma questão degenerativa. É bom avaliar essa questão. Se o médico fala não, fisicamente você está bem, você não tem nenhum problema orgânico, o seu corpo não tem nada que esteja provocando essa dificuldade de memória, então aí o caminho é identificar alguma questão psicológica. O que pode dentro da psicologia explicar, entender, trabalhar a questão da dificuldade de memória? Quando eu falo trabalhar, é tratar, né? Oferecer um tratamento, um método, um protocolo de trabalho para se superar e recuperar a memória, talvez, né, dentro desse trabalho, a memória que a pessoa tinha antes. Bom, em primeiro momento, a gente pode ver que existem alguns quadros que podem comprometer a memória. Ansiedade pode comprometer a memória. Ansiedade pela necessidade de estar olhando várias coisas ao mesmo tempo, pelo foco muito intenso em alguma coisa, pode dificultar que a pessoa distribua o seu foco para outras situações e aí ela perde a lembrança daquilo que ela tinha que fazer, do recado que tinha que passar, de uma coisa que já viveu, por exemplo. A depressão é um outro quadro que também costuma afetar a memória. Se a pessoa está muito depressiva, ela está muito debilitada, a energia dela vai ser mais voltada para esses momentos, para esses pensamentos depressivos. E aí a pessoa acaba tendo um foco menor em identificar o que fez, o que alguém falou para ela, o que ela tinha que fazer e tudo mais. Agora, tem um quadro que é muito típico, muito clássico, que aparece muito essa questão da memória, que muitas vezes a pessoa chega com a queixa de falha de memória. Eu não consigo lembrar onde eu guardei minha chave, eu não consigo lembrar o que eu tinha para fazer, eu não consigo lembrar dos meus compromissos, da prova que eu tinha para estudar, do que eu combinei com alguém, e aí as pessoas acham que eu não estou achando aquela pessoa importante o suficiente, e aí acaba tendo muitos problemas de relacionamento por conta dessa falha de memória nessas situações do dia a dia. Você combina com uma pessoa de se encontrar com ela em determinado lugar e não vai. Aí a pessoa fala, bom, eu não tenho importância nenhuma para você, né? Se você marcou comigo, não apareceu, você não tá nem aí comigo. E muitas vezes não é, a pessoa é importante sim, mas simplesmente fugiu da cabeça. O que pode estar acontecendo? Em algumas situações é o tal do déficit de atenção e hiperatividade. Déficit de atenção, falha de atenção, hiperatividade, né? Muita atividade. Aquela pessoa muito dinâmica que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por que acostuma dar falha de memória no transtorno déficit de atenção e hiperatividade, DDA ou TDAH? Porque a cabeça da gente, por mais que a gente tente focar em 10 mil coisas ao mesmo tempo, a cabeça da gente consegue se focar em uma coisa de cada vez. Então a pessoa está indo lá guardar a chave, mas enquanto ela está fazendo isso, ela já está pensando numa outra coisa que ela quer fazer ou que ela tem que falar para alguém. E o que acontece? O foco dela muda e ela não consegue fixar o local onde ela colocou a chave. Ela tem algum problema neurológico? Não. Ela tem um problema de um cérebro que funciona muito rápido e não consegue se focar naquela coisa que ela está fazendo, né, com maior tranquilidade. O TDAH é uma doença? A gente discute muito esse termo, apesar de ter o nome de distúrbio de déficit de atenção ou transtorno déficit de atenção e hiperatividade, eu acho que não, tem esse nome de transtorno porque causa transtornos para a vida da pessoa. A vida dela tem alguns prejuízos, como por exemplo essa dificuldade de relacionamento, nos relacionamentos, como por exemplo perder prazos, perder compromissos que ela tinha que fazer porque ela não fez, porque esqueceu. Então causa transtornos na vida da pessoa. Mas eu gosto de pensar no TDAH
como uma característica. Essa pessoa tem um cérebro que funciona diferente, funciona mais rápido do que das outras pessoas. É uma característica dela. Eu costumo comparar com o olho azul. O olho azul também é uma característica. Você nasceu com aquele olho. Eu não tenho, mas dizem que quem tem olho azul tem uma sensibilidade maior à claridade, então tem que usar mais óculos escuro. Então o TDAH é a mesma coisa, é uma característica que tem algum prejuízo e tem o que se fazer para a gente driblar esse prejuízo, né? Quando você vai no psicólogo para trabalhar o TDAH, dificilmente ele vai trabalhar traumas que provocaram a sua falta de memória, quando ele identificou que é o TDAH, se a sua falta de memória é do TDAH. Porque pode ser isso também, né? Você pode não estar lembrando de situações, às vezes situações específicas, porque essas situações têm um determinado peso, têm um determinado significado para você, que você consciente ou inconscientemente não quer acessar, porque isso vai te fazer mal, então acaba esquecendo de determinadas coisas. Muitas vezes essa falta de memória, quando associada a um trauma, é uma proteção, é um mecanismo de defesa, porque a pessoa não está conseguindo lidar, não está conseguindo elaborar com aquilo. Aí um psicólogo pode ajudar nesse sentido, ajudar no sentido de elaborar aquela situação, tirar a problemática do caminho para que a pessoa consiga sair lidando com a vida atual dela sem essa contaminação do que aconteceu em outros momentos. Agora, quando é o lapso de memória pelo TDAH, o que o psicólogo trabalha muitas vezes ele vai ser conforme cada psicólogo, tá? Não estou falando isso para você conferir o que seu psicólogo está trabalhando com você e falar, meu psicólogo não fez isso, então acho que ele não é bom. Não, o psicólogo ele sabe avaliar qual é a tua necessidade. E muitas vezes a necessidade é de um treino bem prático, bem objetivo. O psicólogo vai te treinar a ficar focado no que você está fazendo e uma coisa de cada vez. E é possível a pessoa se treinar, se habituar a fazer isso e amenizar esses danos dessa hiperatividade, dessa falta de memória que ele não consegue lembrar de nada. Pode ser que ele dê exercícios para fazer em casa durante a semana, para você treinar essas novas habilidades. Mas eu acho que o mais importante tá percebendo que não tá lembrando das coisas, procura um profissional, procura um médico, procura um psicólogo, qualquer um dos dois que você procurar em primeiro, faça, então eu vou primeiro no médico ou eu vou primeiro no psicólogo. Escolha, vê o que o teu sentimento está dizendo, porque qualquer um desses dois profissionais vai saber te avaliar e te encaminhar para o outro profissional, se for o caso. Se o psicólogo perceber que não, olha, eu estou vendo aqui que o seu estado emocional está ok, não tem indícios de TDAH, ele fez uma avaliação ou pediu uma avaliação neuropsicológica para um profissional mais especializado e constatou-se não existe nenhum desses quadros, então ele pode te encaminhar para o médico. Mas se ele percebeu não, tem questões aqui que estão sim sustentando essa falta de memória, então a gente precisa tirar essa sustentação, precisa trabalhar essa deficiência ou esse transtorno que está acontecendo contigo, ok? Eu acho que o principal é isso. Se tiver mais alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Eu não estou mais conseguindo responder tudo, o canal está crescendo, mas eu vou lendo na medida do possível, eu vou fazendo vídeos respondendo aqui as questões que vocês vão me colocando. Obrigada por me assistir. Precisando de um psicólogo no meu site, tem uma equipe bacana à disposição, pode entrar lá, você vai ver todas as informações que você precisa. Obrigada.